A história começa quando a tripulação de um navio resgata uma mulher à deriva no mar depois que seu navio pega fogo. O homem chamado Edmund resgata a mulher, Angel. Depois de levá-la a bordo do navio, o capitão Danglars encontra e pega uma carta de Angel. A carta acaba sendo de Napoleão, o antigo imperador da França. No dia seguinte, Angel exige a devolução da carta, mas Danglars se recusa. A mulher o adverte de que ele cometeu um erro grave. Mais tarde, Angel deixa o navio e se encontra com Edmund para agradecê-lo por sua ajuda. Pouco tempo depois, Edmund e Danglars são convocados pelo proprietário do navio, Morel. Por despeito, Danglars acusa Edmund de resgatar Angel sem permissão. No entanto, Morel dispensa Danglars quando descobre que Angel é um conhecido seu. Consequentemente, Morel nomeia Edmund como novo capitão do navio. Radiante, Edmund corre para casa para compartilhar a boa notícia com sua família. Seu pai expressa imenso orgulho, mas o lembra de agradecer à família Morcerf por financiar sua educação na academia naval. Durante um almoço no pátio, Edmund anuncia que acabou de ser promovido a capitão do navio. A família Morcerf, que estava presente, o parabeniza por sua conquista. Poucos dias depois, Edmund, que tivera um caso secreto com Mercedes, membro da família Morcerf, casou-se com ela. Sua nova posição como capitão do navio havia aumentado sua posição social. Entretanto, durante o casamento na igreja, os guardas reais chegaram de repente para prender Edmund. Quando Fernand, um membro da família Morcerf, pergunta o motivo, os guardas se recusam a revelar e levam Edmund embora. No escritório do promotor, Edmund fica chocado com a acusação de que ele possui uma carta assinada por Napoleão, que agora é considerado um criminoso depois de perder o trono. Enquanto isso, Fernand se encontra com o promotor Villefort, que concorda em libertar Edmund se Fernand se responsabilizar por ele. No entanto, Fernand, secretamente apaixonado por Mercedes, se recusa, vendo a prisão de Edmund como uma oportunidade de se casar com ela. Fernand possivelmente conspira com Danglars, que também não gosta de Edmund, para incriminá-lo como traidor e agente do antigo imperador. Edmund é detido para aguardar o veredicto de sua execução. 4 anos se passam e Edmund está preso em uma remota prisão oceânica. Um dia, em sua cela subterrânea, Edmund ouve ruídos de escavação nas proximidades. Ao investigar, ele descobre um homem emergindo da parede. O homem, Faria, sai relutantemente quando os guardas se aproximam. Determinado a escapar, Edmund começa a cavar na parede por dias. Quando finalmente consegue rompê-la, ele se encontra na cela de Faria. Faria, que está cavando há 12 anos, concorda em trabalhar com Edmund para escapar. Noite após noite, eles escavam em segredo. Faria compartilha um segredo com Edmund, contando a lenda dos Templários. Durante a Primeira Cruzada, os Templários acumularam uma imensa riqueza, mas foram traídos e executados pelo rei Filipe da França em 1307. Apenas um Templário, o cardeal Sparta, sobreviveu e se tornou o guardião do tesouro. Sparta se escondeu na ilha de Monte Cristo e passou a missão para Faria. Após anos de esforço, Edmund e Faria descobrem que a água salgada está pingando, indicando que estão próximos da liberdade. De repente, o chão desaba, ferindo Faria gravemente. Edmund o leva de volta à sua cela, mas Faria sucumbe aos ferimentos depois de revelar a localização do tesouro. Os guardas encontram o corpo de Faria em um saco e se preparam para eliminá-lo. Edmund troca com o cadáver, colocando o corpo de Faria em sua cela. Os guardas, sem saber da troca, jogam o saco no mar. Edmundo escapa do saco debaixo d'água e nada em direção à costa. De volta para casa, Edmund descobre que seu pai morreu de desgosto e que Mercedes se casou com Fernand e se mudou para Paris. Com o coração partido e sem nada, Edmund decide encontrar o tesouro templário de que Faria havia lhe falado. Após vários dias de navegação, Edmundo chegou a uma ilha e seguiu as instruções de Faria, que o levaram a uma caverna próxima a um penhasco. Em seu interior, ele descobriu um buraco profundo. Quando ele jogou uma tocha em suas profundezas, a luz revelou um enorme tesouro escondido pelo cavaleiro templário. Um ano depois, Edmund retornou à França disfarçado de padre, presumivelmente enviado pelo próprio Edmund para entregar uma mensagem. O padre procurou Gasper, um membro leal da tripulação, e lhe deu um diamante. Gasper revelou que Danglars e Fernand haviam conspirado para incriminar Edmund. Danglars cobiçava sua posição de capitão, enquanto Fernand desejava se casar com Mercedes. Edmund, portanto, foi à igreja onde ele e Mercedes haviam planejado se casar. Lá, ele orou a Jesus, jurando punir pessoalmente aqueles que o haviam traído. Mais tarde, Edmundo encontra Angel em sua casa gravemente doente. A mulher confessa que tentou se vingar do promotor que havia prendido Edmund. Entretanto, ao entrar sorrateiramente em sua casa,
ela o viu enterrando uma criança. Esse gesto fez com que Angel abandonasse seu plano e salvasse a criança. Ela informou a Edmund que a criança, agora em um orfanato, não poderia mais ser cuidada por ela devido à deterioração de sua saúde. Edmund foi ao orfanato e levou a criança para Andrea, com a intenção de criá-la como parte de seu plano de vingança. 5 anos depois, agora conhecido como Conde de Monte Cristo, Edmund participou de uma cerimônia em homenagem a Fernand por sua contribuição de guerra à França. Edmund orquestrou um plano contra o filho de Fernand, Albert. Ele contratou homens para roubar uma medalha que pertencia ao pai de Albert, atraindo-o para perseguir o ladrão. Em um local escuro e deserto, o grupo atacou Albert. Edmund então aparece fingindo salvá-lo, embora toda a farsa tenha sido planejada para ganhar a confiança de Albert. Alguns dias depois, Albert e Fernand visitam Edmund, ainda disfarçado de conde, para lhe devolver uma arma. É importante observar que o conde, também conhecido como Monte, e Edmund são a mesma pessoa. O conde sugere que Albert fique com a arma como lembrança, mas Albert se recusa. Depois de uma aula de tiro, Fernand saiu para uma reunião do conselho, deixando Albert com o conde para aprender com ele. Enquanto o conde acompanhava Fernand até a saída, Albert ouviu uma mulher cantando lindamente. Intrigado, ele seguiu a voz e encontrou uma bela mulher tocando violão. Seu nome era Aide e Albert ficou imediatamente cativado. O conde se aproximou de Albert por trás. Do lado de fora, Albert se desculpou por seu comportamento e o conde explicou que Aide era sua filha adotiva, que ele havia salvado de ser vendida pela tribo Flash após a morte de seus pais. Ao ouvir isso, Albert pediu para ser apresentado. O conde chamou Aide e a apresentou a Albert. Sem o conhecimento de Albert, esse encontro fazia parte de um elaborado plano de vingança do conde. No fim de semana, Monte e Andrea se juntaram a Fernand, Villefort, o pai de Andrea, e Danglars, o capitão que havia aprisionado Edmund, para uma caçada. Após a caçada, Fernand apresentou sua esposa Mercedes ao conde. Mercedes sentiu uma estranha familiaridade no olhar do conde. Tarde da noite, Monte convidou Danglars, Villefort e Fernand para jantar em uma de suas casas. A esposa de Danglars, Vitória, ficou chocada ao reconhecer a casa como a que ela havia compartilhado com Villefort antes de seu casamento com Danglars. Durante o jantar, Monte contou que havia ouvido ruídos estranhos desde que comprara a casa. Ele afirmou ter tido uma visão de uma mulher dando à luz no local, seguida por seu amante enterrando a criança, nascida de um caso ilícito. Vitória ficou visivelmente perturbada. Suas lembranças voltaram à tona. Monte levou o grupo a um túmulo onde encontraram uma caixa contendo apenas tecido. Enquanto os outros riam da teatralidade de Monte, Vitória e Villefort estavam tensos. No dia seguinte, Vitória confrontou Villefort, preocupada com a possibilidade de o segredo dele ser revelado. Ela procurou um nobre inglês chamado Halifax para obter informações, sem saber que Halifax era outro dos disfarces de Edmund. No dia seguinte, Edmund, disfarçado de Halifax, publicou uma notícia falsa em seu jornal, alegando que um dos navios da Danglars havia sido roubado. Isso fez com que as ações da empresa Danglars despencassem. Fernand e Villefort sugeriram emitir um esclarecimento, mas Danglars viu isso como uma oportunidade de recomprar as ações por um preço mais baixo, sem saber que havia caído na armadilha de Edmund. Alguns dias depois, as ações da Danglars Shipping Company voltariam a subir, prometendo lucros substanciais. No entanto, eram necessários 500 milhões para comprar as ações de volta. Danglars, Fernand e Villefort procuraram Monte para pedir um empréstimo. Monte, que havia orquestrado toda a situação, emprestou-lhes de bom grado os 500 milhões. No dia seguinte, depois de comprar suas ações com sucesso, os três levaram o caso do suposto roubo do navio ao tribunal, com a intenção de processar Halifax. Eles esperavam que isso provasse a integridade de sua empresa e recuperasse o valor das ações. No entanto, Edmund tinha outro plano. Disfarçado de padre, ele conheceu Gasper, um antigo membro da tripulação, e o instruiu a montar uma equipe para roubar o navio de Danglars no dia do julgamento. Durante o julgamento, o promotor chamou o representante da Halifax para depor. Após uma longa espera, Andrea se apresentou, alegando representar a Halifax. Ele não apenas confirmou a queixa de roubo, mas também revelou que não era um príncipe italiano, mas o filho ilegítimo do promotor Villefort. Essa revelação chocante causou um tumulto na sala de audiências, levando Villefort a deixar abruptamente o tribunal. Após o caos, o juiz adiou o julgamento. Movido por sua vingança, Andrea ignorou as instruções de Edmund e confrontou Villefort, golpeando no pescoço com uma faca. Enquanto tentava fugir, Andrea foi baleado por guardas e morreu no local. No enterro de Andrea, Aide culpou Edmund,
acusando-o de permitir que seu desejo de vingança levasse à morte de Andrea. Edmund afirmou que Andrea era responsável por sua morte, pois havia se desviado do plano e agido de forma independente. Pouco depois, chega Albert, que recebeu uma carta de Aide pedindo que ele fosse levá-la embora. Quando estavam se preparando para partir, Monte apareceu e pediu a Aide que revelasse sua verdadeira identidade. Aide contou que, aos 10 anos de idade, testemunhou o assassinato de seu pai por um oficial francês e foi vendida como escrava. O oficial que ela revelou era Fernand, o pai de Albert. Depois de saber disso, Albert ficou furioso por estar envolvido no plano de vingança de Monte. Naquela noite, Mercedes visita Monte e confessa a ele que sempre soube que ele era Edmund, mas manteve isso em segredo. Edmund mostra a ela a carta que o levou à prisão, escrita por Fernand. Depois de lê-la, Mercedes implora a Edmund que puna tanto ela quanto Fernand como parte de sua vingança, mas pede que a vida de Albert seja poupada. No dia seguinte, Albert desafia Monte para um duelo, sentindo-se desonrado. Durante o duelo, quando chegou a vez de Monte, ele atirou deliberadamente na parede, recusando-se a ferir Albert. Em resposta, Albert também se recusou a atirar e os dois se reconciliaram. Mais tarde, Albert se reencontra com Aide, que fica surpresa e feliz por vê-lo vivo após o duelo. Ela sugere que eles fujam juntos e comecem uma nova vida como uma família. Enquanto isso, Fernand, tendo percebido a verdadeira identidade de Monte, o procura para um duelo. Armado com uma espada, Fernand confronta Edmund, que estava preparado e esperando. Os dois se envolvem em uma intensa batalha durante a qual Edmund fere Fernand. No entanto, quando a espada de Fernand se quebrou, ele conseguiu ferir Edmund. Ferido e pressentindo seu fim, Edmund foi em direção ao lago, com Fernand seguindo logo atrás, pronto para atacar. Quando Fernand atacou, Edmund se esquivou, fazendo com que Fernand caísse. Apesar de ter a oportunidade de acabar com a vida de Fernand, Edmund escolheu o perdão. No final, Edmund abandonou seu plano de vingança de anos, deixando sua missão inacabada. Nas cenas finais, Edmund escreve uma carta para Mercedes. Ela estava orando na igreja. Na carta, Edmund garante a ela que seu filho Albert está feliz com Aide. Ele também expressa seu amor eterno por Mercedes, mas explica que precisa deixar a cidade, pois não suporta ver a mulher que ama vivendo com outra pessoa. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.